Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, uma quarta-feira, 17 horas e 10 minutos, do dia 17 de abril de 2019. Agradeço a sua audiência. Se puder, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo, participe da área de comentários. Você é bem-vindo. Somos uma família, seguimos juntos, desbravando a renda variável. O meu nome é Wagner Caetano, eu prefiro o swing trade, é o meu modus operandi principal, mas às vezes aplicamos algumas técnicas de giro e muitas vezes deixamos uma operação correr um pouco mais, principalmente quando a gente compra uma ação em reversão, que é a nossa especialidade. Você que está chegando no canal, nós oferecemos o Seja Bem-vindo à Bolsa. Pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores, serve também para investidores de nível intermediário. Você o acessa de forma absolutamente gratuita, com qualidade digital de som e imagem gravado em estúdio, no site toptraders.com.br ou na parte alta do nosso banner aqui do nosso canal no YouTube. Caso você queira ter contato comigo no período da manhã, eu distribuo o cenário desde 2014. Basta colocar nome e e-mail, nós automatizamos o processo. Você recebe a partir do dia seguinte. As bolsas americanas hoje têm uma sessão corretiva, assim como o petróleo, Dow Jones caindo 0,01, praticamente de lado, S&P queda de 0,23, Nasdaq 0,05. O petróleo Crude Oil WTI negociado na NYMEX em Nova York caindo 0,45 e o WZ caindo praticamente aqui 2%. As criptomoedas não têm direção única, mas todas elas, na minha opinião, oferecem oportunidade na ponta de compra. Eu vou explicar por quê. E vamos começar os estudos pelas bolsas Ásia e Europa. Hoje o meu palpite, a gente fala sempre um pouquinho aqui de futebol, é Corinthians 1, Chapecoense 0, gol de Sornosa, que se chama Júnior Sornosa por causa do Júnior que jogou no Flamengo e na seleção. Pessoal, China alta de 0,29, FTSE de lado na Inglaterra, DAX na Alemanha 0,43. Vamos aqui à Bolsa de Xangai, o PIB chinês veio muito melhor que esperado. No exterior nós temos um apetite por compra evidente. Só falta combinar com o mercado para vir um pouco desse fluxo aqui para o Brasil. A gente vai ver que por enquanto não está vindo, a gente vai olhar o fluxo no mercado futuro de ações e o fluxo cambial, a gente vai entender essa sistemática. A gente trabalha com inteligência envolvendo fluxo, fundamentos e também os gráficos. Bolsa da China veio na média, respeitou, segue em alta. Índice FTSE na Inglaterra está para acionar um pivô de alta, né? O ponto seria mais ou menos aqui 7475, está 7471. Você vê que fez uma leve correção no tempo, né? No tempo é quando é aquela correção enjoada, assim, que fica de lado, vem até o topo anterior. Às vezes nem vem, você vê que nem chegou a tocar na média, né? E aí nós temos a Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, onde eu descobri a renda variável uma vez que eu estava em treinamento quando era estudante de engenharia. Eu fiz engenharia elétrica, para quem não sabe. E é interessante que ela deixa um gap para trás, que estava aberto desde 8 de outubro de 2018, e faz um belo pivô de alta, que deve seguir em valorização. Pessoal, falando um pouco de fluxo, né? Eu falava aí do fluxo cambial, a Bolsa Brasileira está sem força, né? Toda quarta-feira, por volta aí do meio-dia e 30, o Banco Central, ele divulga o fluxo cambial da semana anterior. E a gente sabe que nas semanas anteriores ele vem negativo, né? É o fluxo estrangeiro aqui, digamos assim. E semana passada não foi diferente, de 8 a 12 de abril. Ele foi negativo em 1.530 bilhões, né? Então vamos ler ali. O fluxo cambial registrado na semana passada, de 8 a 12 de abril, ficou negativo em 1,530 bilhão, 1,5 bilhão, né, de dólares, informou há pouco o Banco Central. Esse há pouco foi meio-dia e 30.
O canal financeiro, que é o que mais nos interessa, apresentou saída líquida de 2,143 bilhões. Aí fala ali qual que é a conta, né? Aporte de 7,258, envio de 9,401. E no comércio exterior ficou positivo em 613 milhões. Quer dizer, definitivamente os estrangeiros não estão participando da ponta compradora. Inclusive, na própria alta do final do ano, na virada de 2018 para 2019, eles não estavam comprados. Então, o investidor estrangeiro, no dia 15, ele retirou o dinheiro. Né? Ele retirou 600 milhões de reais. Então, se a gente pegar aqui, eles já estavam vendidos, né, em 2 bi, vamos fazer a conta, lembrando que tem delay de 2 dias, né? Então eles estavam vendidos até o dia 12 em 2 bi, 823 milhões 448, isso daí eu estou vendo no Investmax, mais o que eles venderam no dia 15, mais 600, 261, estão vendidos em 3 bi 423 milhões 709 mil. Então definitivamente eles estão com o pé no acelerador, empurrando o mercado para baixo. Então no exterior você vê que saiu o livro bege, o mercado absorveu, o PIB chinês melhor que esperado, 6,4 esperava 6,3, indicadores na Europa, até o Brexit está sendo bem absorvido, o negócio é no Brasil, aqui envolvendo política, polícia, CCJ e coisa e tal. Certo? Vamos estudar aqui então, e no mercado futuro, né, a gente falou do à vista, eles estavam vendidos no dia 15, 69.586 contratos. Isso daqui é índice cheio, tá, pessoal? E ontem reduziram essa venda para 61.516. Eu quero ver o que eles fizeram hoje, né? Um pregão muito maluco, um spread de uns 3 mil pontos entre a máxima e a mínima. A gente vai ver. Realmente é o que vai fazer diferença a gente saber dessa informação amanhã. No caso das bolsas americanas, criptomoedas, vamos ver aqui o que os gráficos nos dizem. Então vamos lá. Falando do Bitcoin primeiro, eu vejo situação que favorece a compra sendo objetivo aqui em todas as criptomoedas. Eu acho que o Bitcoin ele veio perto da média, tem um movimento altista e corrige na parte alta desse movimento. É uma situação que favorece a compra. O Bitcoin Cash eu acho a mesma coisa, né? Inclusive, na verdade eu já estava falando do Bitcoin Cash aqui. Aí falando do Bitcoin, aí sim, Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin ele tem um desenho mais, digamos, mais perfeitinho aqui. Isso daqui é um triângulo, né? Ele tem mais liquidez, querendo ou não. Então a situação do Bitcoin eu acho que ela é francamente compradora, é a minha visão, né? Eu vejo uma situação importante aqui, né? Dá pra gente simular 1 ou 2 triângulos, mas acho que como a gente usa sempre a sombra dos candles, até por coerência seria alguma coisa mais ou menos aqui. Mas é aquela história, pessoal, da correção depois do movimento, né? Então, tende à continuidade, né? Isso daqui é um mastro bandeira, né? Uma variação em formato de flâmula. Então, hoje, das 4 criptomoedas que a gente acompanha, eu preferiria o Bitcoin. Aí nós temos o Ether também, né? Em região de topo anterior, respeitando média. O candle de ontem negando o de anteontem, que foi baixista, respeitando média. E hoje, uma movimentação na parte alta. Isso aqui favorece a compra. E o Litecoin me parece muito interessante também, porque ele veio de um movimento altista violentíssimo e ele corrige em formato também aqui de triângulo. É um pouco mais agudo, né? Mas eu vejo uma situação que favorece mais a compra, assim como o Bitcoin esboça uma consolidação em 5 mil dólares, o Litecoin esboça 76 mil dólares e eu acho um gráfico interessante. No caso do petróleo Crude Oil WTI, é aquele velho V que deve continuar elevando o petróleo com correções no meio do caminho, correção no tempo.
A mesma leitura para o Brent, ambos estão bem alinhados, né? O Brent até um pouco mais forte, aparentemente, aqui pelo gráfico. E nós temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, caindo forte o candle de hoje, engolfando de ontem. Nós não temos o algo novo, esse algo novo é só se houver um rompimento de 41 de forma convicta, o que não ocorreu por enquanto. Então falamos do fluxo cambial, Europa, Ásia, EWZ, criptomoedas. Falemos então das bolsas americanas. Colocar o S&P futuro aqui, o gráfico contínuo. O S&P ainda não tocou sua máxima histórica. Tem alguma distância em relação à média do topo anterior, mas deve seguir em alta mesmo que corrija. Eu não acredito, por exemplo, que uma correção lá fora traga uma grande aversão ao risco no Brasil. Pode até uma migração de fluxo de lá para cá. Você vende na máxima e compra muitas ações aqui no Brasil na mínima. Existe um gap que ainda não foi fechado. Esse gap, sim, ele foi fechado no índice Nasdaq, que novamente marcou, na verdade, é esse que eu quero. Ele fechou o seu gap, continua marcando máxima atrás de máxima, mas já opera a distância distante da média de 21. E nós temos o Dow Jones, que ainda está longe da sua máxima histórica, né? A qual seria 26.951, está 26.449. E aquela história, pessoal, tem uns gaps aqui no meio do caminho, ele vai trabalhando, corrigindo, puxando essa média para cima, e ela vai apoiando os preços junto com os topos anteriores aqui. É isso que eu vejo para o Dow Jones, e eu não acredito, Wagner, que uma correção um pouquinho mais aguda nos Estados Unidos vai trazer o nosso mercado aqui para baixo. Muito pelo contrário, eu acho assim, de repente lá corrige e aqui abre mais ou menos, aí lá recupera, eu acho que aqui poderia subir assim, dessa forma que eu enxergo. Ok? Legal. Falando do mercado interno, eu vou falar dos pedidos do YouTube primeiro. A primeira ação é Rapt 4. Que é a Randon. Uau, cadê a Randon aqui? Não apareceu, uau. Vamos tentar de novo, senão a gente vê lá no... Não, a Randon não vai rolar, então a gente vai ver no Trading View. Então vamos ver a Rapt 4. Que é a Randon. Vamos ver o que o gráfico dela nos traz de informação. Hoje teve um aluno que me escreveu e perguntou alguma coisa. Perguntou se eu ia ver o jogo do Corinthians no estádio. Quem me dera, é lá em Chapecó, na Arena Condá. Eu nunca estive em Chapecó. Já estive perto, mas não em Chapecó. Pessoal, a Randon, ela quebrou a sequência de alta ao fazer esse topo aqui no começo de abril mais baixo que o anterior. Nós temos um pivô de baixa clássico, né? Topo, fundo e topo mais baixo. E a perda do fundo, né? Em 9,22. O candle de hoje, ele engolfa o de ontem, só que tem o seguinte, ó, nós temos um suporte em 8,81 e temos um outro em 8,69. Se entrar algum fluxo, pode segurar? Pode. Pode sim. Se não entrar, esse pivô teria continuidade, a barra de hoje é muito forte e a venda continuaria predominando. Muitos alunos pediram Rent 3, que é a localiza, pediram semanal e diário. Vamos ver a Rent 3 no semanal. É uma tendência de alta primária, secundária e a terciária é de baixa, né, de curto prazo. Só que foi uma busca por média e topo anterior, né? Então o movimento técnico, o martelo da semana passada continua válido. Particularmente, Wagner, no momento, eu busco por ativos mais amassados, né, mais descontados.
Ela tem topos mais baixos que o anterior e tem um esboço de fundo duplo. Só que ela está na média. Então, assim, é uma situação que remete mais à compra, apesar de não ser o ativo que eu procuro nesse momento, né? Agora, se ela rompe aqui essa região de 33,56, ela viria com facilidade até 35, 36 reais. Deixa eu ver se eu consigo fazer FESA 4 aqui no Cartesian. E eu confesso que FESA é uma ação que está no meu radar. É uma empresa com bons fundamentos. Eu vou tentar fechar o Cartesian aqui, pessoal. E abrir de novo, porque muitos estudos eles estão detalhados lá. Se a gente não conseguir usar, fazemos tudo no TradingView. A FESA eu já vou fazer aqui. Eu acho que poucas coisas irritam tanto os professores do que quando esses softwares... Às vezes eu vejo alguns que eu acompanho aí, eu acho engraçado, o pessoal fica indignado aí com... É que tem software que, por exemplo, você tem 2 monitores, ele praticamente invade todas as telas. Eu botei o Cartesian para abrir num outro aqui, pelo menos ele foi disciplinado agora, não me atrapalhou aqui no estudo da FESA. O que eu acho de Ferbasa, eu tenho esse estudo pronto no Cartesian, eu vou compartilhar com vocês aqui no TradingView. Nós temos alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ou seja, nós temos uma ação que tem uma LTA que guia os seus preços desde junho de 2018 e que ela foi tocada e o mercado montou marobuzu sobre ela. Hoje corrige na parte alta, mas é uma situação que na minha visão é mais favorável à compra porque além da LTA nós temos um fundo marcado em 26 de dezembro a 19,95. Qual que foi a mínima de ontem? Foi 20,04. Então você pode não acertar o olho da mosca, mas na minha opinião remete mais à compra do que à venda aqui a FESA. Aí nós temos a Hipermarcas, que é a... Eu estava vendo o Bizi, que eu gosto, outro dia falando, né? Ele está acostumando a chamar de Hipera, eu também. Acho que a gente está ficando velho, né? A Hipermarcas tem um fundo muito importante, marcado em junho do ano passado também, que está sendo testado. É uma ação de qualidade, mas é uma ação que precisa de fluxo, né? Para que ela tenha a pujança para marcar um fundo duplo, com eixo aqui em 26,70, 26,80 e viver uma nova era, digamos assim. Ok? Você vê que o mercado como um todo ele está carente de fluxo. E aí nós temos aqui o café. Eu vou colocar aqui o arroba para pegar o vencimento do momento. É o café arábica, né? Deixa eu colocar aqui como cifrão também para ver se dá alguma diferença, que aí o cifrão ele traz o mais líquido. Acho que esse aqui está melhor. Então, inclusive nós estudamos o café nesse movimento, né, pessoal? Um grande, eu vou colocar aqui, eu vou colocar volume aqui também. Um grande movimento de queda. Aí ele corrige e perde a LTA, no mínimo ele viria nesse fundo, ele foi além. Então é uma situação que deu para trabalhar na venda aqui. E agora, por exemplo, se eu tivesse vendido, eu liquidaria. Só que aqui está até 11/3. Aí esses softwares me complicam a vida, né, pessoal? Aí é dureza, né? Então aqui, esse movimento foi válido, mas aí desconsiderem. O cifrão aqui não está valendo. Aí vamos dar uma olhada aqui no arroba. Eu gosto sempre de olhar a data por isso. Mas enfim, valeu para ver o movimento. Aí nós temos aqui, pelo arroba eu acho que vai funcionar. Não, 11/3 também. Aí é para quebrar as pernas do professor, né? Aí vamos ver sem ser o gráfico perpétuo mesmo.
Nós temos aqui 18/4, um Marubozu. Isso aqui remete à continuidade do movimento. O gráfico contínuo não está funcionando. Vamos ver se a gente consegue ver no TradingView. Ó, café arábica futuro, pegar o gráfico perpétuo. Né? E é isso mesmo, ó, ele vem de uma tendência de baixa sem sinal de fundo. Inclusive caindo 3,49 hoje. Ok, eu vou deixar até o TradingView aberto, que se precisar aqui eu já volto. Então vamos falar de ativos fixos, Petro, Vale e bancos. Eu acho que amanhã vai ser um pregão de alta, é um sentimento meu de forma geral. Não para o café, tá? Tô falando para as ações e tal. A Petrobras, ela, na minha visão, ela deu um sinal de compra, que é uma pinça. Hoje ela pode estar subindo bem de leve, mas ela opera acima de 26,22, fecha acima desse fundo aqui, que é o 26,82. Na verdade, fechou 4 centavos abaixo, né? Então eu acho que é algo que remete a uma situação de compra. A Vale ontem fez um candle muito forte, hoje corrige parcialmente, mas não invalida o sinal de ontem, porque ela fecha 52,25, levemente abaixo dos 52,39, é o caso da Petro, eu vejo como uma situação mais favorável à compra. Eu acho que Petro sobe amanhã, acho que Vale também, acho que bancos sobem amanhã, apesar da queda de hoje. Essa região de 46,40 foi marcada, continua válida como fundo, mas eu tenho consciência do volume aqui também. Né, amanhã vai ser uma quinta-feira, véspera de feriado, muita coisa pode acontecer. Bradesco, ao mesmo tempo que a gente tem forte volume, a gente tem sombra inferior. Bastaria um rompimento dessa região aqui de 34,85 para estopar muito trader que está vendido, poderia ter uma correria. Eu vejo algo parecido em YouTube, só que em YouTube está desenvolvendo realmente esse triângulo, né? Você vê que veio na região 33,17, os vendedores entraram rasgando aqui, então precisa realmente permanecer acima 32,63 para depois romper 33,17 e fechar, aí nós teríamos algo novo. Enquanto isso, nós temos a força compradora sendo submetida pela venda. Agora, tem um fundo importante aqui a 32,14, a 31,73, qual que foi a mínima de hoje? 32, então veio numa região de fundo, tem alguma distância para a média, seria absolutamente factível, pelo menos um bom repique, ok? Então é dessa forma aí que eu vejo. Como destaques do dia, hoje eu vou falar de CCRO3, ela e a Eco Rodovias estão aí sendo muito comentadas nos fóruns e tal. E eu vou falar da Sula 11 também, que está caindo fortemente. Setor de seguros eu acho pertinente abordar nesse momento. Então, vamos lá aos estudos CCRO3. Amanhã teremos o radar normalmente. Depois voltamos na segunda, né, naturalmente. A CCR, pessoal, é uma ação de fluxo, né? No semanal essa barra decepciona, mas ainda mantém o martelo da semana de 25 de março válido. Acima de 12,38 ela mostraria muita força. É um ativo descontado. Eu acho que vale aquela máxima que diz que uma coisa é comprar CCR a 15, 16 reais, uma coisa é comprar 11, porque ela tem qualidade, só não poderia perder a região de 11, porque ela faria um ombro, cabeça a ombro e derreteria. Seria o cenário do caos aqui. Mas muitas vezes nesse ponto de definição moram as oportunidades. Né? Falta combustível para o mercado. Muita coisa descontada, mas falta o combustível, que é o fluxo estrangeiro. A Sula, ela tem um ombro, cabeça a ombro invertido em desenvolvimento. A neckline está pouco acima aqui de 31, esse gap foi fechado. Ao ser fechado, entrou venda, muita gente realizando, só que é um pullback nos 31, então eu vejo isso daqui como uma oportunidade de compra,
simples assim. Falando do WDO, ele fez o menos provável, mas que era também possível, que é o seguinte, eu comentava ontem, rompeu a região aqui de 3.912, iria levar ao 3.916.500 e iria disparar rumo a essa região aqui de 3.968, 3.957. Então, um Marobuzu, amanhã vai ser um dia importante, né? Então, o dólar teve alta lá fora, mas a versão ao risco aqui, ele, na verdade, montou fundo aqui sobre a LTA. Lembrando que eu não estou posicionado nele no momento. Eu acho que nesse momento ou você opera índice ou você opera dólar. Quem opera os dois, se você pega um chabu nas duas mãos aí, a coisa fica bem complicada. Então acho que no momento é escolher entre um e outro. E aí, para a gente finalizar, falemos de BOVA11. O BOVA11 está num ponto-chave, ele opera sobre uma LTA, ele a respeitou, muitas vezes os sinais eles são oferecidos no BOVA11 mais do que no IBOV e no índice. Ele vai fechar, ele fechou assim, cravado nos 90, com sombra inferior, respeitando essa região de fundo e a LTA. Parece uma loucura falar isso, mas é um sinal positivo. Agora, ele precisaria trabalhar acima de 97,2, pessoal, romper a média e tocar essa linha que o liberaria para uma pernada de alta, porque seria um triângulo isso aqui. No caso do IBOV, nós temos ainda válido o cenário do ombro-cabeça-ombro invertido. Ele fica enfraquecido hoje, eu citava para vocês ontem também hoje no cenário, uma tríplice resistência formada por esse fundo do dia 3 do 4, 94,125, pela média de 5, essa linha verde, e pela LTA. Ontem e hoje rompeu esses 3 pontos no intraday, só que a média de 21 que está logo acima derrubou os preços. Então, precisaria novamente consolidar acima de 93,305 e depois romper a tríplice resistência para reunir forças e romper a média de 21 e abrindo espaço para 97,610. Se demonstrar fraqueza e ficar abaixo de 93,305, o alvo seria 91,585 com esses fundos de hoje e do dia 12 do 4 como suportes intermediários. Ok? No caso do mini índice, o Cartesia não tinha atualizado ainda nem o arroba nem o cifrão, que nada mais é do que o gráfico perpétuo que junta um vencimento do outro. Não o fez ainda, ó. Nem o arroba, que é o vencimento corrente, nem o cifrão, que ele atualiza quando migra a liquidez. Ó, nenhum dos dois. Os dois continuam o J19. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o gráfico que não é o perpétuo, né? Que é o gráfico puro e simples desse mini contrato. Você vê que teve um grande aumento de volume hoje, porque é hoje que ele tomou a liquidez do J, esse é o M19. Tem uma sombra inferior interessante, né? E no diário aqui não dá para ver muita coisa, vamos dar uma olhada no intraday. Isso daqui é um 30 minutos, né? No 30 minutos, o que eu vejo aqui? Ó, um rompimento falso da região de 93,325, né? Aí foi cravado aqui um arame de fundo fora da banda de Bollinger e depois ele passou a trabalhar dentro. É um sinal de fundo importante. E caso ele consiga amanhã de manhã se manter acima de 94,140, nós temos um pivô de alta, ó, fundo, topo, fundo, que poderia sim trazer ao mercado uns 1.500 pontos acima, talvez testar a máxima de hoje a 95,820. É possível sim. Inclusive acho que é o cenário mais provável para amanhã. Ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Bons estudos. Não se esqueça do like. Assine o cenário. Aproveite o feriado para ver o Seja Bem-vindo à Bolsa. Participe da área de comentários porque você é bem-vindo. Seguimos juntos e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Espero que os estudos sejam sempre úteis e agregadores. Meu muito obrigado, valeu. Hoje Corinthians 1,
Sornosa, Chapecoense 0.